Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para contar como estão os acontecimentos aí nos últimos meses, por que algumas carteiras estão mostrando rentabilidade para baixo, o que aconteceu com a inflação, com a taxa Selic, com indicadores, para que a gente entenda esse movimento e como uma carteira balanceada pode ajudar você nesse momento. Aqui primeiro eu queria mostrar a evolução da taxa Selic. Lá em 2016 ela estava em 14,25, veio caindo, 2018 parou em 6,5, caiu na pandemia chegou a 2%. Depois da pandemia ela começou a subir, pegou o elevador e foi até 13,75 em dezembro de 22. Começou a cair, foi até 10,50 em julho, agora voltou a subir. Então julho e agosto, agosto ela apontou nos indicadores que subiria e começou a subir taxa de juros. Taxa de juros da Selic é a taxa básica da economia brasileira, que baliza os contratos de financiamento, os empréstimos, é o crédito do dinheiro. Beleza, então Selic a partir de agosto começou a subir. Isso comprime os produtos atrelados à Selic e inflação. Isso aqui é o drawdown, para explicar um pouquinho, o drawdown da Bolsa de Valores, do Ibovespa. Então lá em 2013, a Ibovespa estava nesse nível aqui, e ela caiu, e aqui é quanto tempo demora para voltar no nível que ela estava lá em 2013. Então em agosto de 2014, ela demorou 8 meses para voltar ao mesmo nível que ela estava lá atrás. E depois ela caiu, né, a partir de agosto, aqui ó, com o Selic subindo, né, voltando a subir, e ela cai. Beleza. Esse aqui é o drawdown da inflação. Então a inflação ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Em abril ela teve uma queda de quase 1% em abril e voltou já em maio. Depois ela teve outras quedas, sobe e desce. O que movimenta a inflação? A expectativa da curva futura. Aqui é a expectativa de inflação em relação à curva futura. Então é o seguinte. A linha azul clara era a expectativa um ano atrás. A vermelha um mês atrás. E essa aqui, roxa, mais escura, é a atual. Então, há um ano atrás, a expectativa é que a taxa de 3 meses tivesse 12, que em 2 anos ela caísse para 10,3, e em 10 anos ela estaria aqui perto de 11,1. Há um mês atrás, a de 10 anos seria de 12, então as taxas começaram a subir, tá vendo? De 6 meses, ó, a expectativa começou a subir. E a atual subiu mais um pouquinho. Então o que acontece? Essa expectativa de juros subindo lá na curva futura, lá de 5, 8, 10 anos para frente, isso afeta as novas emissões de títulos, por exemplo. Você tinha um título de IPCA mais 6, que agora está saindo IPCA mais 7, IPCA mais 8. Por quê? Porque a expectativa de juros está subindo. Se ela está subindo, ela está comprimindo quem já tinha produtos com taxas mais baixas. Então, na marcação ao mercado, esse título aqui está saindo mais barato, porque os novos estão mais valorizados. Se você carregar ele até o fim, você vai levar o combinado. O IPCA mais 6 lá, por exemplo. Mas o novo está IPCA mais 8. Certo? Então isso comprimiu um pouquinho. O que aconteceu com os fundos imobiliários? Esse aqui é o IFIX. É o drawdown do IFIX. Então ele subiu, caiu. Lá em abril ele caiu e a partir de setembro, ó, com o Selic subindo, ele despencou. O índice de fundos imobiliários. Quando a gente olha os dois juntos, em abril os dois caíram junto. Então caindo os dois índices juntos, né, foi um problema lá no mês de abril. Depois a inflação subiu, caiu e tal, e o fundo imobiliário não se recuperou. Em setembro ele caiu, ó, no meio de setembro inclusive caiu os dois de novo, né, recupera um pouquinho lá para frente e o fundo imobiliário vai embora. Quando a gente compara os fundos imobiliários com o que a gente tem na carteira, eu costumo usar fundos de infraestrutura, que são isentos do ganho de capital e o dividendos. Quando a gente pega os dois que a gente usa, que é o juros CPTI, por que usa dois ou mais, né? Até eu posso botar o CADIF aqui, mas explicar esses dois. Lá em janeiro, se a gente precisasse rebalancear a sua carteira entre CPTI e juro, eu colocaria juro, porque caiu mais do que você pagou lá atrás, né? Entre os dois. Depois, lá em abril, eu colocaria CPTI, que ele caiu mais que juro. Então a gente vai rebalancear entre os dois o que ficou mais para trás, para comprar ele mais barato. Daí eles foram alternando e tal, e chegou aqui em setembro, o CPT caiu bastante e o juro demorou um pouquinho para cair. Certo? Se a gente coloca aqui o CADIF ainda, que eu também uso em algumas carteiras, ó, quando coloca 3, e daí sempre tem alguém que, ó, aqui o CADIF estava melhor, aqui ele estava pior,
aqui quem estava melhor é o CPTI. Então a gente consegue balancear isso em 3. Quando a gente compara isso com o IFIX, ó, o CPTI, o juro e o IFIX é a linha verde. Ela caiu junto aqui, ó, com o CPTI, né? Então o juro está demorando um pouquinho mais e o CPTI caiu mais. Então as carteiras nossas normalmente têm até 10% de fundos imobiliários, que aí a gente usa esse fundo de infraestrutura. Então, se esses fundos estão caindo, sei lá, a gente pagou aqui R$90, R$99, aqui ele está R$80, R$85, R$88, quase R$10 de queda. Rafa, mas daí está caindo. Certo, quando a gente tem uma carteira que tem CDI, inflação, pré, fundo imobiliário, ações exterior, renda fixa, ouro, dólar, criptomoeda, não tem como tudo subir. No balanceamento, alguma coisa vai cair. E se alguma coisa está caindo, o dinheiro novo vai para essa coisa que está caindo porque está comprando barato. E eu explico. Isso aqui que está ficando barato, né? Além disso, está aqui, inflações, antes de explicar lá. O Tesouro IPCA está pagando IPCA mais 7. Garantido, né, pelo governo. Em tese é um investimento seguro. Né? O pré-fixado está saindo a 13, ó, 13,39. Então o que acontece? Esses níveis de taxa aqui, eles nunca tiveram assim, então, já tiveram, mas não é comum eles estarem assim. Quando a gente olha o histórico da NTNB, entre 5,5 e 6,5 é uma média boa para comprar fundos que você vai carregar, né, de Tesouro IPCA até 2029, 35, 45. Então seriam umas taxas legais. Quando que elas passaram acima de 6,5? Na teto de gastos, lá nas expectativas, né, das metas, né, quando ele estourou as metas. Depois no impeachment da Dilma. Depois não passou mais dos 6,5. Teve Joesley Day, eleições, Covid, eleições 22 e agora está IPCA mais 7. Então tem níveis de renda fixa que estão muito altos em relação à média histórica. Vai continuar alto? Não sabemos, não conseguimos prever. Mas historicamente estão em níveis altos. Então está atraindo capital para ir para a renda fixa. Quando a gente pega um fundo imobiliário, ele está dando de yield 15%. O que o pessoal pensa? Cara, eu estou na renda fixa ganhando 13, garantido. Por que eu vou me expor para a renda variável para ganhar 15? Só que vai chegar um nível que isso aqui vai começar a ficar barato e ele vai equalizar de novo. Quando a taxa voltar a cair, eles vão voltar a equalizar essa diferença, esse prêmio, né? Essa diferença. Então, esse fundo imobiliário aqui, que a gente olhar o histórico dele, ele estava lá 96, lá em maio, ó, ele veio caindo e a partir aqui de setembro, né? Ele caiu e agora está até 85. Esse dia que eu estou gravando aqui. Vamos ver com um ano. Olha, ele chegou a 98 e caiu. Então o que esse fundo faz? Ele está entregando em 2024 o verde, ó, R$1, 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 tudo R$1. Em 2023 ele entregou R$1, R$1, R$1,10, R$1,50. Então você pagou R$98 ou R$85 o preço de tela e está elevando R$1 de dividendo. Então ele está pagando 15% de yield em forma de distribuição. Então ele não está subindo na valorização da cota. Pode subir? Pode, porque se ele voltar no retorno à regressão à média, você está pagando 85 e ele deve voltar lá para 90, 99 se ele voltar nesses níveis aqui anteriores. Quando a gente olha esse fundo, né, o que eu explico? Esse fundo é um fundo que você, por R$85 hoje, você compra crédito, né, você empresta dinheiro para saneamento básico, geração, telecomunicações, rodovias, portos, açúcar, óleo, para todos esses setores aqui. Para quê? Para que eles invistam nas empresas, criem a rua, a transmissão, a usina, a filial, tal, e você está diluindo o seu risco. Então, 4% do risco, quase, é a maior alocação que você tem. Né? Se a Casan não pagar, 4% do investimento está comprometido. Se você pegar seu 10 mil, por exemplo, e comprar debêntures Americanas e ela não pagar, você perde o 10 mil. Aqui, se a casa não pagar, 4% só do investimento, o resto vai estar diversificado dentro desses credores aqui. E se está emprestando para ele, para qual índices, né? Então, quanto mais mais avaliado, mais bem avaliado são as empresas. Então, normalmente, elas têm aqui grande parte em boa avaliação. E está emprestando, está pequenininho aqui, né? Vamos aumentar.
mas está emprestando para esses credores aqui, ó, Codesa, Liga, Triplo, Metrô do Rio, Sanema, Águas do Sertão, o que você está emprestando? Você está emprestando a IPCA mais 11, IPCA mais 7, IPCA mais 11, IPCA mais 7, IPCA mais 9, IPCA mais... Por quanto tempo? Por 4 anos, 8 anos, 3 anos, 3 anos, 5 anos. Então, o que a gente está levando, né, quando compra lá por R$ 85? Todos esses créditos aqui, né, por esse período. Então, você está carregando, eles até colocam uma cota, né, de, ó, se você pagar por R$ 90 na cota, é equivalente a IPCA mais 10. Quando a gente estava lá atrás, ó, se você pagasse 98 lá no topo desse ano, 98 era IPCA mais 7,9. Ainda era maior que a taxa que o governo está pagando hoje no Tesouro IPCA. Só porque o spread de 0,9 você fala, cara, mas corre o risco, né, de eu estar na renda variável, então eu vou para a renda fixa. Então o spread é pequenininho. Mas com R$ 90 é IPCA mais 10. Com 85 é quase R$ 5 a mais aqui, ó. É quase 2 pontos, seria quase IPCA mais 12. Então o que você está fazendo? Você está trocando, né, de comprar IPCA mais 7 no governo para talvez IPCA mais 12. Então você tem 5 pontos de spread para correr esse risco de renda variável. E correndo o risco de ainda pagar 85 e ele retornar depois que se a taxa volta a cair, ele volta a 90, 95. Então você ainda tem ganho de capital que nesses fundos de infraestrutura são isentos de imposto de renda. Certo? Então na nossa carteira diversificada, quando a gente compra produtos, o que a gente está fazendo? Está comprando o que ficou para trás desvalorizado para que ele aumente a base e quando ele voltar a crescer, você cresça numa base maior, com mais força. Então o dinheiro novo que vai entrando, a gente está sempre comprando o que for para trás. O que aconteceu no movimento recente? O dólar estava 4,80. Quem estava posicionado em dólar foi para 5,70. Então levou esse pedaço junto. Muita gente que não tinha começou a mandar mensagem: Rafa, é hora de comprar dólar a 5,70. Já foi, né? Você devia estar posicionado. E se o dólar virar 4,80? Você define quanto que você vai ter de exposição. Eu quero ter 10% de exposição. Beleza. Se o dólar subir, você vai aumentar a exposição. Então o dinheiro novo vai para outro lugar. Se você fugir do range aqui, nós vamos resgatar e comprar coisas mais baratas, né, em outras classes. Se o dólar cai e você queria ter 10%, agora você vai ter que comprar mais dólar porque você queria ter 10%. Então a gente continua na estratégia de obedecer a sua alocação estrutural dentro das porcentagens definidas. Bom, queria explicar isso aqui, esse overview de taxa, câmbio, né, e o que a curva futura e a taxa Selic influencia na nossa precificação de ativos e na nossa rentabilidade na tela. Então, no longo prazo, a gente está comprando produtos baratos que vão valorizar. Então, a gente vai abrir essa boca do jacaré no longo prazo. Certo? Se tiver alguma dúvida, só mandar uma mensagem. Vou fazer uma pergunta que eu estou aqui para te ajudar. Valeu!